Estamos começando mais um ano da graça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos começando mais um ano da graça do Senhor, o ano de 2024. Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, esteja com saúde, com paz, com alegria, com felicidade. Eu quero desejar um ano cheio de paz e de luz e da graça de Deus para você, para a sua família, e que esse ano de 2024 seja um ano de paz, de realizações para a nossa vida pessoal, com a graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu vim aqui hoje somente para trazer uma mensagem de paz, de esperança para você e também para a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, terça-feira, 2 de janeiro, a Santa Igreja de Deus celebra o dia de dois grandes santos da nossa Igreja Católica, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Então, esses dois santos são doutores da Igreja. Quando eu digo doutores, doutores angélicos, porque deixaram grandes tratados teológicos e também de grande relevância espiritual para a vida da Igreja, né? São Basílio, por exemplo, podemos dizer assim que é o pai também dos monges, né? Fundou comunidades monásticas, né? Contribuiu muito também para a liturgia da Igreja. E também tratados, escritos filosóficos para a vida da Igreja, para a vida de quem estuda os santos. Então nós vamos ler a leitura que remete à festa desses santos hoje, que está em 1 João 2, 22 e 28. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permanece dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmo, a unção que recebeste da parte de Jesus permanece convosco e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus, vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim, poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele, quando da sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, São Basílio, ele foi um grande defensor da santa doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e combateu a heresia, grandes heresias que tiveram aí no nosso tempo, né? Vocês sabem da história do arianismo, né? Ario que negava grandes verdades da palavra de Deus, né? O arianismo é uma heresia cristã fundada no século IV por Ario, um presbítero de Alexandria no Egito. A sua doutrina baseava-se essencialmente no princípio da negação de Cristo como divindade. Então, Ario negava a natureza de Cristo. Nós sabemos que Jesus ele tem duas naturezas, a humana e a divina. E Ario negava, né? Achava que, como é que Jesus pode ter duas naturezas? Ele é só homem, ele é Deus, mas ele não tem a essência, tal. E ficou nessa confusão que foi obrigada a igreja a fazer um concílio
para defender essa verdade de fé. E mais uma vez, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele saiu triunfante. Porque nós sabemos que o espírito do mal, ele não dorme, né? Ele vagueia os quatro cantos do mundo, procurando tirar a paz, a estabilidade dos cristãos e da Igreja de Deus, daqueles que querem seguir Jesus Cristo verdadeiramente. Por isso que a primeira leitura hoje, na festa desses santos, falou, né? Que quem negar que Jesus é o Senhor, esse é o anticristo. Todos aqueles que negar o Cristo, esses são o anticristo, né? Esses já são excomungados, esses já são da parte do demônio. Ário também ele negava, ele refutava a ideia de que pode ser 3 em 1 e 1 em 3. Porque não há uma explicação de como os seres se relacionam em si. Para Ário, se Jesus foi o primeiro ato da criação por Deus, existe algum tipo de propriedade e o poder maior é dele e não do Filho. Então aqui Ário está negando a doutrina da Santíssima Trindade, que também foi refutado no concílio para defender essa verdade, para defender o dogma da Santíssima Trindade. E nós sabemos que nós temos algumas correntes, principalmente no protestantismo, que estão atrelados ainda ao arianismo, né? Não de negar a natureza de Jesus, né? Que Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina, como eu expliquei para vocês. Mas o protestantismo, muitas igrejas protestantes, elas negam o dogma da Santíssima Trindade. Como, por exemplo, a seita da Testemunha de Jeová, ela não acredita na Santíssima Trindade, no Deus uno, trino, um só Deus em 3 pessoas. Há outras também igrejas que negam o dogma da divindade. Por isso que não faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não crê na Trindade Santa, né? E nós sabemos que veladamente o tema da Santíssima Trindade está na Bíblia, está na palavra de Deus, né? Quando Deus criou o mundo, o que foi que ele disse lá em Gênesis, né? Façamos o homem à imagem e semelhança. Então esse façamos, nós entendemos que não estava só Deus ali trabalhando. Quando diz façamos é porque tinha mais pessoas ali. O Filho, que já estava desde os tempos anteriores na eternidade com Deus, né? O Filho nunca se afastou da amizade de Deus, e o Espírito de Deus também. O Espírito pairou sobre as águas, né? Vai dizer a palavra de Deus. Aquela pomba que veio com o ramo, simbolizando também ali o Espírito Santo de Deus. E quando João batizou Jesus, o que foi que aconteceu? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A primeira pessoa é Deus, o segundo é o Filho, o terceiro é o Espírito Santo. Então ali houve uma teofania, houve uma manifestação do poder de Deus e da Santíssima Trindade, podemos dizer assim. Por quê? O Filho estava ali na terra sendo batizado. Depois, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre o Filho. A palavra também vai nos dizer que o céu se abriu e ouviu-se uma voz. Esse é o meu Filho amado, fazei tudo, né? Que ele vos disser, ele tudo me compraz, né? Ele tudo faz a minha vontade. Então aquela voz ali foi a voz de quem? Senão a voz do Pai. Então por isso que não se pode fazer leitura fundamentalista da Bíblia, né? Com essa teologia fraquinha que tem por aí, para dizer que a Santíssima Trindade não existe. Então, antes de negar, tem que estudar mais a palavra de Deus, tem que fazer uma teologia séria, se baseando nos santos padres da igreja. Mas como nós sabemos, o protestantismo não acredita, né, em São Tomás de Aquino, não acredita em Santo Agostinho. Então esses textos teológicos, nesses grandes luminares da filosofia e da teologia, infelizmente a teologia protestante não segue essa teologia, segue uma outra teologia inventada, criada por eles, né? Porque antes da Reforma, antes de Martim Lutero, já existiam esses santos que eu citei aqui, e eram eles que a igreja estudava, né? Para refutar também essas heresias terríveis, porque o inimigo ele não dorme, né? Ele não queria que fosse só uma religião. Então por isso que ele incutiu na cabeça de Martim Lutero para acontecer aquela reforma, e nós termos no mundo hoje esses trilhões e bilhões de religião, cada uma
pregando uma verdade. Cada uma quer ser uma dona da verdade, né? Sendo que como é que elas podem ser a dona da verdade se elas estão divididas? E a Igreja Católica tem 2000 anos e não se dividiu. Tudo aquilo que Jesus pregou e os apóstolos é o que a Igreja proclama e acredita. Também nós tivemos outro concílio em Éfeso para defender aquela questão, né? As igrejas ortodoxas brigando com a Igreja Romana e com outras igrejas, porque dizia o Espírito Santo ele só procede do Pai. Então a igreja teve que convocar um concílio para deliberar e proclamar que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Mas ainda existem igrejas ortodoxas no Oriente Médio que elas continuam dizendo que o Espírito Santo só procede do Pai. É o filioqulo, né? Isso aí chama filioqulo na teologia. Nós usamos essa nomenclatura, né? Para refutar. Jesus disse, é preciso que eu vá. Porque se eu não for, não virá o Paráclito, não virá o Consolador. Então o Espírito Santo de Deus só desceu depois que o Filho veio, cumpriu a missão, morreu e ressuscitou. Aí o Espírito Santo desceu sobre o mundo inteiro. Não vou entrar aqui nessas questões teológicas que são muito complexas e complicadas, mas eu só queria dizer que São Basílio ele foi grande defensor dessas questões aí nos concílios que tivemos dentro da nossa Igreja Católica. Então, só concluindo, né, o protestantismo, infelizmente, ainda está atrelado às heresias do arianismo. Também nós tivemos outro concílio para defender a maternidade da Mãe de Deus. Ontem, 1º de janeiro, nós celebramos Maria, Mãe de Deus. Por quê? Por que Mãe de Deus? Quando eu digo que Nossa Senhora é Mãe de Deus, eu não estou dizendo que ela é mãe do Pai. Mãe de Deus porque Jesus é o quê? Homem e Deus. Eu acabei de dizer para vocês que Jesus tem duas naturezas, uma humana e outra divina. Então nós não podemos fazer essa dicotomia, dizer que Maria é só mãe de Jesus enquanto homem e não da alma do Filho, né? Enquanto Deus eterno. Então é um pouco contraditório, mas também o protestantismo segue essa linha antiga, né? Que não proclama Maria como mãe de Deus, diz Maria mãe de Jesus. Mas eu pergunto para eles, Jesus é o quê, meus irmãos? Jesus ele é homem e Deus, ele tem duas naturezas, uma humana e outra divina, e vocês não, e a gente não pode fazer essa dicotomia, né? Então ontem nós celebramos essa grande festa da Mãe de Deus, nós já começamos o ano consagrando esse ano a Nossa Senhora, aquela que é rainha do céu e da terra. Se Jesus é rei, logo Maria Santíssima também é rainha. Então o tema de hoje é uma mensagem de ano novo para vocês, uma mensagem de paz e de esperança para vocês, para as famílias que me acompanharam no ano de 2023. E como eu falei para vocês, como eu anunciei para vocês, nós já estou gravando os meus últimos programas aqui no estúdio, né? Mais para frente será da minha casa, não virei mais aqui fazer no estudo como eu havia dito para vocês, porque a gente não teve esse retorno do YouTube e também não tivemos patrocinador para esse trabalho de evangelização. Mas eu creio e confio na misericórdia e na providência de Deus que mais para frente virá boas notícias, boas coisas para nós. Nós precisamos, meus irmãos, usar da internet enquanto podemos para evangelizar, porque vai chegar um tempo que a gente não vai poder mais, que a gente não vai ter esse privilégio de usar a internet para dizermos o que a gente pensa e termos essa liberdade de pregar e de falar do amor de Deus e do Evangelho. Então, só finalizando aqui as palavras, né? Será que também nós não estamos vivendo no século XXI um arianismo velado e disfarçado dentro da nossa igreja católica ou dentro do cristianismo de uma forma geral? Porque quantos e quantos estão por aí se levantando na surdina das noites, macuminado com o inimigo, para se levantar contra as verdades de fé? Mas aconteça o que acontecer, a gente tem que ficar firme à santa doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da igreja e o Evangelho. Para a gente não ser acusado, meus irmãos, diante do tribunal de Deus, para a gente não ser chamado de anticristo, como disse aqui a palavra, né? Quanto a vós mesma, a unção que recebeste da parte de Jesus permanece convosco. Então nós somos ungidos do Senhor pelo Espírito Santo, pelo batismo. E como é que nós podemos pregar o contrário da doutrina e da palavra de Deus, né? Quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo, é Satanás. Então quem mente está de mão dada com o inimigo.
Mas a gente sabe, né, que dentro do contexto religioso, dentro do contexto social, as pessoas têm que mentir e têm que fingir para ficar bem na fita, né? Como diz o ditado popular, né? Para ficar bem com os amigos, com seus chefes, com as autoridades, mas Deus não habita, Deus não permanece num coração ou numa obra onde há mentira, onde não há verdade, onde não há transparência. Então, vamos pedir a Deus, nosso Pai, pela intercessão da Virgem Maria e dos Santos Anjos, que nos abençoe nesse ano de 2024, que seja um ano de realizações na minha vida, na vida de vocês, e que vocês possam entregar todos os seus projetos na mão do Senhor, nas mãos do Espírito Santo, para que nós possamos trabalhar com fé, firmeza, esperança pela evangelização, pelo reino de Deus. Então quero deixar aqui para vocês a minha bênção. Então que o Senhor Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, vos abençoe esse ano que está se iniciando, para que a graça e o amor de Deus permaneça para sempre em nossa vida. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria Imaculada.